Glória a Deus, aleluia. Paz, Senhor, querida igreja. Paz, Senhor, meus amados. Glória a Deus, que bom que você está aqui nesta noite. É uma grande alegria, novamente, uma imensa satisfação estar aqui podendo ministrar a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem algo precioso, como tem trazido e tem mantido a sua palavra para conosco. Deus continua derramando a sua graça, da sua presença. Deus continua manifestando a sua vontade, e isso nos traz alegria, e isso nos traz ser uma pessoa satisfeita e contente do que Deus tem feito na nossa vida, no nosso meio. O Deus de provisão, o Deus de cuidado, o Deus grandioso, o Deus tão grande, como ministrou aqui, comentou o pastor Gilson. O nosso Deus é um Deus poderoso, o nosso Deus é um Deus grande, que a sua palavra já libera bênçãos e faz o milagre acontecer. Através da sua palavra, o sobrenatural acontece. Através da sua palavra, o cego enxerga. Através da sua palavra, e assim por diante, os milagres são operados. Maravilhas acontecem, porque a palavra de Deus tem poder. De tanta palavra que tem, chegou um centurião diante de Jesus e disse: não precisa nem ir na minha casa, libera apenas uma palavra. A palavra de Deus é tão poderosa que Jesus, diante de Moisés, falou: fala aquilo que eu vou te orientar, porque certamente Faraó vai libertar o povo. Porque a palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus tem poder para manifestar o milagre, para operar milagre, para transformar, para curar, para te levar numa experiência melhor e mais fantástica diante da presença de Deus. A palavra de Deus, ela não é apenas uma palavra que é lançada e você pode sentir algo no seu coração, você pode receber algo no seu coração, mas nada acontece. A palavra de Deus é uma palavra viva. A palavra de Deus é uma palavra que, quando mencionada, a palavra de Deus é uma palavra que, quando anunciada, o sobrenatural de Deus vai acontecer. Não é pode acontecer, tem que acontecer, porque é algo vivo, algo manifesto, algo determinado, algo concluído, algo já feito, segundo a ordem de Deus. Existe uma ordem de Deus manifestada, meu irmão. A ordem de Deus já foi dada. A palavra de Deus diz que Deus fez todas as coisas segundo a sua ordem, segundo a sua palavra, e as coisas foram feitas assim, e as coisas foram acontecendo, e as coisas foram feitas e manifestadas. Veja como a ordem de Deus é perfeita. Deus foi orientando, Deus foi falando, Deus foi mencionando, Deus foi declarando, e as coisas foram acontecendo, porque é uma palavra viva, porque é uma palavra eficaz. Por que eficaz? Porque ela produz efeito. Assim, da mesma forma, nós devemos ser eficazes. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela manifesta a verdade. A palavra de Deus, ela menciona o querer do coração de Deus. A palavra de Deus, ela faz mudar a história, faz transformar aquilo que você está vivendo no momento diante da vontade de Deus. A palavra de Deus, ela começa a se tornar verdade quando eu começo a manifestar essa palavra como verdade na minha vida, como eu declaro como verdade. Assim Deus foi declarando, assim Deus foi fazendo. Veja como tudo foi feito perfeito. Veja como tudo foi feito segundo a ordem de Deus. E começamos então assim a ver a vontade de Deus sendo derramada, a vontade de Deus sendo aplicada. Vemos assim a palavra de Deus sendo transformando, fazendo acontecer. E começamos a ver as maravilhas do Senhor. Isso em tudo que fazemos, isso em tudo que vemos, porque é a palavra de Deus sendo mencionada. E daí anunciamos e vemos assim a glória de Deus sendo derramada. Do céu para baixo tudo desce, do céu para cima tudo sobe. E como isso é possível? Porque a palavra de Deus foi mencionada, porque a palavra de Deus foi aplicada. E o que eu estou dizendo com isso nessa noite, meu amado irmão? Querida igreja, eu quero que você aprenda que quando você lê a palavra de Deus, quando você aplica a palavra de Deus na sua vida, quando você não leva a palavra apenas como algo que te traz um estudo ou um conhecimento, quando você vem nos cultos e começa a aplicar a palavra mencionada, a palavra sobre qual é pregada, a palavra sobre qual você guarda no seu coração como uma palavra rema, como uma palavra verdade, como algo verdade para a sua vida, as coisas começam a acontecer. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim, porque é a palavra de Deus sendo aplicada. E assim devemos caminhar, e assim devemos crer em nosso coração. E por que tantas dificuldades, tantos anseios, tantas tribulações, tantas angústias? Porque passamos por tanta adversidade, porque nos esquecemos que tem algo vivo manifesto,
tem algo vivo já declarado na nossa vida. Você não está aqui por acaso. Essa noite não é um acaso na sua vida. Esse culto não é um acaso na sua vida. A palavra mencionada não é um acaso na sua vida. Amados, e quando nós começamos a compreender isso, então nós aceitamos para nós aquilo que é anunciado. Ah, mas não gostei desse pregador. Ah, eu acho que eu cheguei aqui na igreja hoje, foi apenas um acaso, estava passando na frente e entrei. Nada é por acaso quando declaramos verdade, porque a palavra de Deus é verdade, a palavra de Deus é declarada. Amados, e o motivo de tanto cansaço na vida de muitos é não viver segundo a vontade de Deus. Passamos aí cerca de 2 anos, sobre qual muitos, eu estou falando de modo geral, em trabalho tiveram pouco tempo, porque muitos ficaram, inclusive as escolas estão voltando agora, né, de modo geral. Sei que tem umas que voltaram antes, outras particulares já estavam funcionando, teve os estudos online, mas estou falando do modo geral, tá? Os estudos estão voltando agora, as crianças estão indo para a escola agora. Teve muitas empresas que pararam por um bom tempo, né? Outras pararam por um certo determinado tempo, outras levaram aos pingados, foram parando, voltando, retornando, de certa forma. Muitos trabalhos caminharam dessa forma, caminharam desse jeito. Só que vemos assim, um povo cansado. Eu começo a notar um povo cansado, um povo que anda estressado demais, um povo que não estão conseguindo coincidir a sua vida espiritual com a sua vida física. Um povo que caminha muitas vezes desanimado, angustiado. Amados, quantos são aqueles que se encontram cansados? Quantos são aqueles que estão passando ou passaram por momentos de dificuldade e hoje não conseguem se centralizar novamente como antigamente, como antes da pandemia ou antes de todo esse problema, essa adversidade que está enfrentando? E às vezes muitos almejam por um final de semana para poder descansar. Certamente você já ouviu alguém falar, de repente no seu trabalho ou na sua casa, ou até mesmo você mesmo: não vejo a hora de chegar ao final de semana para me descansar. Eu não vejo a hora de pegar umas férias para me descansar, né? Quantas pessoas já falaram, já disseram isso? Ah, eu preciso de umas férias. Eu estou voltando agora de umas férias. Mas a questão é o seguinte, que muitos pegam férias, muitos chegam, né, ao final de semana, e quando voltam para o seu trabalho, quando elas voltam novamente a praticar suas atividades, ainda se encontram cansados. Tem aqueles também que depois de uma noite de sono, depois de uma noite de repouso, acorda cansado. E também tem aqueles que mesmo muito cansado, mesmo muito estão cansados fisicamente, estão ali estressados, mas quando vão para a cama não conseguem dormir. Qual o motivo de tudo isso? Qual o motivo que está levando as pessoas a permanecerem no cansaço? Qual o motivo que está levando muitos não conseguirem alcançar o descanso necessário? Amados, que talvez o cansaço que você está sentindo não é físico, mas o cansaço espiritual, mais um cansaço emocional, mais um cansaço sentimental. O cansaço não é um cansaço físico, um cansaço do corpo, mas é um cansaço da alma. E isso certamente tem levado a você levar uma vida de estresse, de cansaço, de fadiga, uma vida sobre a qual você não encontra o descanso necessário. E mesmo que pega umas férias, mesmo que tenha ter um final de semana sobre o qual consegue até fazer uma viagem de descanso, ainda assim se encontra cansado. Cansado talvez dos sofrimentos, pela enfermidade que tem passado, né? São tantas as doenças, de repente muitos anos passando por essa enfermidade, passando por essa doença, e você hoje está cansado. Fala: não aguento mais essa vida, não aguento mais passar por essa doença, não aguento mais passar por essa enfermidade. Amados, eu conheci alguém que levava, a criança dela nasceu, estava levando ao hospital, cerca de 12 anos, desde quando nasceu. Praticamente quase todos os dias tinha que levar, porque tinha uma enfermidade, tinha que estar lá. Essa criança viveu praticamente quase a vida dela toda dentro do hospital. A mãe, que deveria estar acompanhando e levando para o hospital, passou quase a vida dela inteira indo para o hospital. E aí de repente ela declara: eu estou cansado já dessa vida, não aguento mais. Quantos têm cuidados
de pessoas idosas, de repente seus pais, pessoas que dependem agora de um cuidado especial. Essas pessoas dedicam a sua vida para cuidar dessas pessoas que necessitam, e se encontra cansada, se encontra ali muitas vezes está estressada devido à situação que está passando. Outras pela vida rotineira, uma vida sem esperança, sempre as mesmas coisas, sempre as mesmas situações ocorrendo. Não há uma esperança de uma transformação, de uma vida melhor, de uma vida, de repente, uma mudança na sua vida. Pessoas que já declararam muitas vezes querer dar cabo, fim na sua vida, porque não aguenta mais o motivo de vida, a situação de vida em que está vivendo. Amados, são inúmeras as situações, são inúmeras as situações que ocorrem dentro da vida de cada um. Eu com a minha esposa, nós fazemos bastante visita e não paramos nem no tempo de pandemia, porque nós entendemos que era um tempo que precisava estar mais próximo da família. Por um tempo nós até diminuímos a visita, mas nós não paramos a visita, porque nós entendemos que todo aquele casal que quisesse, porque é uma escolha, todo aquele que quisesse ter uma experiência nova em seu relacionamento com Deus, iria nos permitir chegar próximo da sua vida, próximo do seu relacionamento. Porque o que nós queríamos passar, o que nós queremos passar, e o desejo do nosso coração em passar, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus cura, a palavra de Deus nos dá um escape, a palavra de Deus nos direciona. E mesmo assim, em muitos casais, nós vimos casais cansados, casais que mencionaram estar cansado, casais que decidiram se separar devido ao cansaço. E eu ouvi pessoas dizer assim: eu não quero mais apostar no meu casamento, eu não quero mais dar jeito no meu casamento, porque eu estou cansado, eu estou cansada, eu não quero mais, não importa a palavra que você veio me trazer, não importa o escape que você veio me trazer, porque eu estou cansado. Pessoas que se declararam estar cansada de seus relacionamentos, de sua vida conjugal. São tantas contas a pagar, dívidas herdadas, problemas que precisam ser consertados, estão cansadas. E assim por diante, são tantas situações, não são dificuldades, problemas financeiros, problemas espirituais, estresse que se levanta, dificuldades no dia a dia, problemas de relacionamento com a família, casa ou trabalho. E isso tem levado então um povo, uma sociedade, tem levado muitas pessoas a hoje se encontrarem cansadas, mas não fisicamente, cansadas na sua alma. É um cansaço na alma, e a palavra de Deus nos menciona uma palavra quanto a isso. A palavra de Deus nos dá uma orientação quanto a isso. A palavra de Deus nos leva dentro de uma palavra sobre a qual muitas vezes eu e você vamos se identificar, e hoje vamos achar o repouso necessário para a nossa alma. E a palavra de Deus fala sobre um povo que se encontrava cansado, sobre um povo que estava cansado devido à vida de escravidão que estava levando. Mas quando esse povo se chega diante da presença de Deus, recebe o descanso. Quando esse povo se chega diante da presença de Deus, tudo aquele fardo que estava carregando, toda aquela dificuldade, todo aquele problema, toda a ansiedade, toda a dificuldade foi retirada, porque Deus é o nosso alívio, Deus é o nosso repouso, Deus é o nosso escape. A palavra de Deus nos dá direção, nos orienta, nos firma dentro de um propósito. E nessa noite você está aqui porque você tem um propósito. Nessa noite você está aqui porque Deus tem um propósito firmado na sua vida. Diz a palavra de Deus no livro de Hebreus, no capítulo 4. Hebreus 4, vamos começar no 1, eu acho que eu vou até o 7. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus diz assim, no livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 1. Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso de que Ele falou. Portanto, tenhamos muito cuidado para que Deus não julgue de algum de vocês tenha falado, deixando assim de receber desse descanso. Pois assim como aquelas pessoas que ouviram, também nós ouvimos a boa notícia. Elas ouviram a mensagem, porém ela não lhes fez nenhum bem. Por quê? Quando a ouviram, não a receberam com fé. Portanto, nós que cremos, recebemos o descanso prometido por Deus, como Ele mesmo diz. Diz assim comigo agora: portanto, mais forte, portanto, nós que cremos, recebemos o descanso prometido por Deus,
como ele mesmo disse. Amém. Eu fiquei irado e fiz esse juramento: eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Ele disse isso embora o seu trabalho já estivesse terminado desde o tempo em que havia criado o mundo, desde lá quando Deus começou a proferir a sua palavra. Através da sua palavra começou a criar todas as coisas. Pois a respeito do sétimo dia está escrito o seguinte, em alguma parte das escrituras sagradas: no sétimo dia Deus descansou de todo o trabalho que ele havia feito. E o mesmo assunto é repetido: eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado como descanso. Aqueles que foram os primeiros a ouvir a boa notícia não tiveram fé, e por isso não receberam esse descanso. Portanto, há outros que não vão recebê-lo. A prova disso é que Deus marca outro dia chamado hoje. Diga assim: hoje. Hoje, mais uma vez. Ele falou disso muitos anos depois, por meio de Davi, no trecho das escrituras já citada: se hoje se ouvire a voz de Deus, não endureça o vosso coração, ou não seja teimoso. Amados, não importa o que você tenha feito, não importa a maneira que você se encontra nessa noite, não importa a dificuldade que tenha enfrentado até então, não importa o tipo de cansaço que se encontra na sua vida nessa noite, Jesus é o nosso repouso, Jesus é o nosso alívio, Jesus é o nosso descanso. A palavra de Deus menciona aqui uma palavra sobre a qual nós devemos crer em nosso coração, manifestar em nossa vida. Amados, a própria palavra está mencionando de um povo incrédulo, de um povo que não creu, de um povo que não alcançou o descanso, porque não acreditou, porque não teve fé. E ela menciona que nós devemos crer, e isso é hoje, isso é agora. Deus revelou o seu descanso através de Cristo Jesus. Deus revelou da sua palavra. Deus nos direcionou dentro do descanso, a palavra do descanso, através de Cristo Jesus, para que nós nos encontrássemos em repouso, para que nós nos encontrasse descansado da nossa alma, a alma que se encontra aflita, angustiada, entristecida, amargurada. São tantos problemas, tantas adversidades, e Deus sabia que isso tudo ia acontecer, porque no mundo teremos, mas tem de bom ânimo, se alegre na presença do Senhor, porque o descanso foi nos dado, o descanso foi dado para mim e para você. Então, por que viver uma vida angustiada, de amargura, de tristeza, tantos problemas, tantas dificuldades? Lança isso na presença do Senhor, lança isso diante da presença do Pai. Amados, é por meio da fé que encontramos o conforto, é por meio da fé que encontramos o descanso para a nossa alma, é por meio da fé que vamos sair desse momento, dessa tribulação, dessa angústia, dessa tristeza. É por meio da fé que vamos encontrar o descanso necessário. É necessário que haja fé, é necessário que você creia, é necessário que você acredita, como diz a palavra de Deus, como menciona a palavra do Senhor, como nessa noite recebemos como algo para nossas vidas, não como algo apenas que não vai nos trazer um conhecimento, mas uma mudança que parte de dentro para fora. Ou seja, menciona, crê, acredita, coloca aí no seu coração e começa agora a caminhar de uma forma diferente, porque a própria palavra nos menciona aqui, diz que aquele que não creu não recebeu o descanso, porque não teve fé, e agora estão afastados do descanso do Senhor, agora estão longe da presença do Senhor, agora estão longe de receber a promessa de Deus, porque não creu, porque não acreditou que essa palavra iria se cumprir na sua vida. É necessário que cremos, é necessário que acreditamos, é necessário que determinamos, é necessário que assim caminhamos segundo a nossa fé, para que recebamos o descanso da nossa alma. Uma alma que talvez se encontra aflita, angustiada, entristecida, tantos problemas, tantas aflições, tantas dificuldades, é relacionamento, é trabalho, é igreja, é ministério, mas há uma palavra de descanso, há uma palavra de transformação, há uma palavra de renovo, há uma palavra sobre qual quer gerar e vai gerar e está nos gerando uma mudança em nosso coração. Mas o que acontece, meus irmãos? É muito mais fácil nós apostarmos na nossa própria sorte
do que crer na palavra que nos traz um descanso para a nossa alma. Quando eu digo apostar na nossa própria sorte, está dizendo caminhar segundo o natural, porque muitas vezes a nossa fé manifesta apenas no natural, e a palavra de Deus diz que nós temos que ter uma fé que ela gera sobrenatural. Não é uma fé natural, eu vou crer naquilo que eu vejo, mas vou crer naquilo que eu determino na minha vida, porque é a palavra de Deus sendo gerada, porque é a presença de Deus sendo gerada, mesmo que não há compreensão, porque a fé é isso. A fé eu não preciso compreender, a fé eu não preciso ver algo acontecer, a fé é apenas que eu tenho que crer. Eu tenho que crer, existe uma palavra, existe algo já mencionado, declarado, anunciado, profetizado na minha e na sua vida. Então eu tenho que crer, eu acredito, eu creio, eu menciono, eu ando segundo a fé, segundo a palavra manifestada. E é isso que eu e você, dessa forma nós devemos caminhar, dessa forma nós devemos crer, dessa forma devemos, amados, ter a nossa vida, uma vida dirigida pela fé, uma vida que nós caminhamos segundo a fé, gerada em nosso coração, através da palavra mencionada. Eu creio que há mudança, eu creio que há escape, eu creio que há uma saída para essa minha situação. Essa enfermidade, esse problema, essa dificuldade vão passar. Mas quando eu falo vou passar, é a fé manifestada que parte lá de dentro para fora, não da boca para fora, mas lá de dentro para fora. Ou seja, é a certeza de que eu vou andar segundo a vontade de Deus. Agora não é mais a minha vontade, porque a minha vontade é manifesta segundo a fé natural. Mas quando eu manifesto a fé espiritual, eu vou andar segundo a vontade de Deus. A diferença, meu irmão, é muito grande na vida de muitos, porque há muitos cristãos, porque há muitos filhos de Deus, porque há muito povo de Deus que recebe apenas o natural, porque não quer no sobrenatural. E o sobrenatural não provém de mim, não provém de você. O sobrenatural não é por nós, mas é em nós. É nós, é Deus derramando da sua graça em nossas vidas, e o sobrenatural acontecendo. É Deus operando, é Deus fazendo acontecer. Deus quer derramar um milagre, Ele vai derramar um milagre. Mas se você se retirar, vai entrar outro, e o outro vai receber. É simples, meu irmão. Eu quero receber ou não quero receber? Eu quero crer ou não quero crer? E aqui está dizendo de um povo que não creu, de um povo que não creu na palavra de Deus e não receberam o descanso. E assim andaram 40 anos peregrinando, 40 anos sofrendo, 40 anos lutando, 40 anos guerreando, 40 anos alcançando uma promessa sobre a qual morrer no deserto. Uma geração nova surge, assim apenas 2 homens entram, porque não creram em seu coração, não acreditaram, não definiram. Queridos, na fé o milagre tem que acontecer. Na fé a ansiedade tem que ir embora. Na fé o medo tem que ser disperso. Na fé a angústia tem que sair. Na fé a presença de Deus é manifestada. Na fé o sobrenatural acontece. E quando nós nos encontramos cansados, angustiados, entristecidos, amargurados, na fé a presença, a palavra de Deus vai ter que ser manifesta em nossas vidas. E algo tem que surgir, algo tem que acontecer. E o descanso não vai depender daquilo que temos, mas daquilo que nós somos. Porque muitos andam segundo aquilo que tem. Mas quando eu falo de fé sobrenatural, estou dizendo daquilo que nós somos em Cristo Jesus. Qual a diferença, meu irmão? Qual a diferença, meu amado? É que naquilo que eu tenho, pode sim me trazer algum recurso natural, mas o espiritual vem daquilo que eu sou em Cristo Jesus. Querido, é você não ter nada, financeiramente falando. É você estar passando por uma amargura agora, nesse momento. É você estar passando por uma prova, por uma dificuldade. Mas é você determinar a palavra de Deus, quem você é em Cristo Jesus. Eu sou filho de Deus, eu sou a presença de Deus manifestada, eu sou a graça de Deus, eu sou o milagre de Deus, e isso basta. Agora não é o que eu tenho. Eu tenho casa, eu tenho poder, eu tenho muitos bens materiais. Ok, mas quem você é? Quem você é? Eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus. Tem uma promessa na sua vida, tem uma promessa já declarada na sua vida. E se você crê, o milagre vai acontecer. Isaías diz na sua palavra, no capítulo 30, no versículo 15, que o povo de Israel não alcançou o descanso e a salvação, porque não quiseram. Amados, presta atenção, o que essa palavra está nos dizendo.
Há um povo que não creu na palavra de Deus. Há um povo que não alcançou um milagre na sua vida. Porque eles não quereram, porque eles não quiseram. Eles não receberam porque eles não quiseram. Existe uma palavra já declarada na minha, na sua vida. A questão é, você quer? Você quer receber o milagre? Você quer receber a cura? Você quer receber a presença de Deus na sua vida? Quer receber Jesus como teu Senhor e Salvador? Quer receber a presença de Deus na sua vida nesse momento? É uma questão de querer. É uma questão de se colocar diante da presença de Deus. A palavra de Deus menciona sobre um povo sobre o qual não quiseram receber, não alcançou o descanso e a salvação, porque não quiseram. Porque quando o povo de Deus saiu da escravidão, havia uma palavra manifestada já. A palavra de Deus é uma palavra viva, não é uma palavra morta, é uma palavra viva, uma palavra verdade, é verdade. E havia uma palavra. Daí o povo sai do tempo de escravidão, entra numa nova jornada rumo à promessa de Deus, mas fica em meio ao caminho, porque Deus lançou uma palavra que é mentira, lançou uma palavra morta? Não, porque eles não quiseram, eles rejeitaram, eles não caminharam, eles não creram, eles não manifestaram mesmo recebendo o milagre de Deus. Meu irmão, minha irmã, era milagre de Deus sendo operado, transformado, anunciado, derramado sobre aquele povo. Aquele povo vivenciou os melhores e maiores milagres, sobre o qual a presença de Deus cuidava e operava diariamente, constantemente na vida deles. Mas era todo dia Deus operando, Deus cuidando, Deus dando o que comer, Deus dando o que beber, Deus dando provisão até do mesmo do que eles se vestiam e calçavam em seus pés. Mas ainda assim o povo falava: Deus, eu quero voltar para trás, eu não estou vendo o seu milagre. Reclamava, murmurava constantemente para Moisés. Cadê o seu Deus? Muitas vezes não era nem nosso Deus, né? Cadê o seu Deus que nos prometeu nos tirar da escravidão, nos colocar no caminho, nos colocar num lugar de promessa? Cadê o seu Deus? Às vezes somos assim também. Não cremos na promessa de Deus, nesse Deus operando. Sabe por que nós não vemos o milagre de Deus? Porque não cremos, porque não acreditamos, porque não vivenciamos. Porque para mim ver primeiro o milagre na vida do meu irmão, eu tenho que vivenciar na minha vida. Porque se eu não vivencio nem na minha vida, eu não vou crer. Vai ser algo natural, mas não espiritual. Eu não creio numa vida espiritual. Eu não creio na transformação. Eu creio que pode passar uma dor de cabeça que não vejo, mas sinto. Mas não creio que Deus pode dar cura agora física, que Deus pode ressuscitar, que Deus pode transformar, que Deus pode derramar graça. Eu não creio, é limitada, uma fé limitada. E aí passamos então uma vida de sofrimento, uma vida de angústia, uma vida de tristeza. Descanso é lugar de promessa. Deus tem um lugar de promessa na sua vida. Deus tem um lugar de descanso, mas é preciso que você creia, é preciso que você acredita, porque muitos não alcançam o descanso na sua vida, porque muitos ainda não experimentou o verdadeiro descanso de Deus, porque não crê na sua promessa, porque não acredita, porque não vive segundo a palavra de Deus, porque vive segundo o natural e não segundo o espiritual. Lá no verso 3 do livro de Hebreus, no mesmo capítulo, diz que aqueles que crê entrarão no lugar de descanso. Amados, o versículo 3 está nos dando uma chave agora, para mim e para você. Você crê nisso? Quem crê, meia dúzia? Você crê nisso? Amados, a palavra de Deus está nos dando agora uma chave para mim e para você. A palavra de Deus diz no versículo 3 que aqueles que creem na sua palavra, na sua promessa, entrarão num lugar de descanso. De repente nessa noite você se encontra angustiado, entristecido. São tantos os problemas, tantas adversidades, tantas situações, e você se encontra, tanto nós aqui estamos presencial, mas você que se encontra lá na sua casa também. De repente se encontra angustiado, entristecido, amargurado, triste por alguma situação, problemas financeiros, espirituais, problema na família, conjugal, com os filhos, no trabalho. De repente são sonhos, projetos que não alcançaram, dificuldades que enfrentou, né? São tantos problemas, tantas as situações que se passam. Mas Deus tem uma palavra para nós nessa noite.
Deus tem uma palavra para você nessa noite. Deus tem uma palavra de vitória aqui. Se nós cremos em nosso coração, e agora é algo sobrenatural. Agora não estou falando do natural não, é algo sobrenatural. Aqueles que creem com uma fé sobrenatural entrarão no lugar de descanso. Veja que aqui está mencionando para apenas aqueles que acreditar. Agora quem vai decidir se vai alcançar o descanso de Deus ou não? É você, meu irmão, é você, minha irmã. É uma escolha sua, é você mencionar, é você acreditar, é você vivenciar isso. Descanso não se resulta em ficar parado. Às vezes achamos que o descanso resulta, preciso de umas férias mesmo, preciso descansar, preciso não fazer nada. Mas o descanso, que a palavra de Deus menciona, não se resulta em ficar parado, mas de fazer algo aprovado por Deus. Agora é você colocar o seu ministério, agora é você colocar a sua vida profissional, agora é você colocar os seus projetos e sonhos, agora é você colocar a sua meta, do ano, anual, agora é você colocar tudo aquilo que está em seu coração diante da presença de Deus. A sua vontade, o seu querer é colocado em prioridade na minha vida. Deus, como eu devo proceder diante dessa situação? Como eu devo proceder diante dessa dificuldade? Como eu devo proceder diante desse relacionamento? Agora é a palavra de Deus nos direcionando. Ou seja, eu não estou ficando parado, estou cansado do meu casamento, estou cansado da minha vida profissional, estou cansado do modo que tenho vivido. Eu vou parar? Não, diferente, eu não vou parar. Agora eu vou colocar tudo isso diante da presença de Deus e vou caminhar segundo a sua vontade. Veja lá no versículo 4, lá fala do sétimo dia descrito lá em Gênesis, sobre o qual Deus criou todas as coisas. Deus criou o céu, Deus criou a terra, Deus criou os animais, Deus criou tudo. Deus criou, a palavra de Deus diz que Ele descansou no sétimo dia. Amados, daí você e eu vai falar, mas até Deus descansou, por que eu não posso me encontrar cansado nessa noite? Porque a palavra de Deus não vai contra a sua vontade, seus princípios. E quando se relaciona, quando se fala de descanso, não está dizendo de um cansaço físico, mas está dizendo de algo aprovado por Deus. Ou seja, Deus se assentou sobre o trono, Deus observou tudo o que havia feito, Deus repousou diante daquilo tudo que declarou, anunciou. Deus, ele credibilitou diante de sua criação. Deus, Ele anunciou da sua palavra e agora repousou, ou seja, está feito, agora está feito tudo sobre o qual foi proferido, foi anunciado. É a palavra de Deus anunciada, é a verdade anunciada, é a palavra colocada. Ou seja, Deus repousou, Deus confirmou, Deus anunciou. Pronto, estabilizei. Deu para entender? Deus descansou no sétimo dia, ou seja, aprovou a sua obra. Então o descanso, ele se relaciona em fazer a vontade de Deus. Quando você se encontra cansado, está dizendo em fazer a vontade de Deus. Eu estou cansado do meu casamento, eu estou cansado da minha vida profissional, eu estou cansado desse ministério, estou cansado do pastoreio, muitas vezes, estou cansado dos irmãos da igreja, estou cansado de seguir ordens. Daí precisa trocar o coração daí, Mas o que eu vou fazer? Me colocar diante da presença do Senhor, da vontade de Deus. Ou seja, o descanso se relaciona em fazer a vontade de Deus. Qual a sua vontade? De que forma eu devo proceder? De que forma eu devo caminhar? Como eu devo alcançar a sua promessa? Como que eu vou proceder para não morrer no deserto, para não ficar no deserto? Veja que a órbita de Deus, ela é perfeita. A obra de Deus, ela foi tudo anunciada e declarada segundo a palavra de Deus, e as coisas até hoje são manifestas. E acontece. Cada animal produz segundo a sua espécie, segundo a sua espécie. Cada planta, que produz segundo a sua espécie. E assim as coisas naturalmente ocorrem, naturalmente acontecem. Por que isso ocorre? Porque é a palavra de Deus que foi anunciada. Você está compreendendo, meu irmão? Está entendendo o que a palavra de Deus está nos dizendo essa noite? Quando a palavra é anunciada, é uma palavra que é verdade. Ou seja, agora eu vou credibilitar, então vou colocar isso diante da presença de Deus. Agora não é mais a minha vontade, agora colocar isso diante da vontade de Deus. Veja que existia uma lei. Eu vou te falar um pouquinho aqui, algo a respeito. Quando a lei foi colocada por Moisés, existia um povo que estava sofrendo, não tinha o descanso, porque
não tinha algo que eles deveriam, não deveria, eles queriam algo apalpável, algo concreto, eles deveriam seguir como direção. Isso eu estou falando, via uma vida sobre a qual Deus estava operando constantemente. Daí vai dar Deus, entrega para Moisés todas as leis, e agora sim, eles têm umas leis sobre o qual deve seguir. Agora eu tenho algo que eu tenho que seguir, agora eu sei, porque agora está escrito, existe uma lei sobre qual tem que ser determinada. Mas a palavra de Deus diz sobre o qual um povo que não compreenderam a mensagem de Deus, não compreenderam a ordem de Deus, porque na lei existia uma mensagem, na lei existia uma ordem de Deus, na lei existia uma direção de Deus. Daí aparece a lei de Moisés dizendo lá para não matar. Daí o povo leva isso muito a sério e esquece toda a mensagem que vem através disso. Daí vem Jesus. Jesus veio para dilucidar. O que é dilucidar? Jesus veio para esclarecer. Jesus veio para anunciar a boa nova que parte através de Jesus. Jesus veio trazer um refrigério. Jesus veio de dar uma explicação a respeito da posição da lei. Ele não veio cessar, ele não veio quebrar, ele não veio desfazer. Ele veio te explicar, te dilucidar, de anunciar, de fazer compreender com melhor preparo o que aquilo que a lei de Deus, a palavra de Deus estava nos dizendo. Daí a lei de Moisés dizia assim: não matar. Então tá, eu não devo matar, mas esquecia todo o procedimento e a mensagem que vinha junto com essa palavra. E lá no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 15, diz que aquele que odeia o seu irmão é homicida. Está compreendendo? Ou seja, quando se fala em não matar, não está dizendo de apenas tirar a vida, mas está dizendo de tua atitude para com o irmão. Muitas vezes achamos que somos os cristãos, muitas vezes achamos que estamos fazendo tudo corretamente, porque nós estamos colocando diante da nossa vontade. Mas qual a vontade de Deus? Porque a vontade de Deus esclarece a nossa vida. Diz a palavra de Deus lá sobre a lei de Moisés que não deveria haver adultério. Então, não adulterar. Mas lá no livro de Mateus capítulo 5, versículo 28, diz que aquele que olhou para uma mulher e desejou em seu coração, já cometeu adultério. Daí começamos a falar: nossa, eu nunca traí minha esposa, eu nunca me deitei com mulher nenhuma. Mas então começa a analisar o seu coração, porque talvez quantas foram as vezes que você olhou para uma mulher e desejou. Não estou dizendo de homem para mulher, mas também podemos dizer de mulher para homem. A palavra de Deus, ela esclarece sobre o qual um povo que não estava compreendendo a verdadeira vontade do Senhor, a verdadeira vontade de Deus. E fala a respeito do sábado. O sábado é o dia do descanso, o sábado é o dia do repouso, o sábado é o dia que eu devo ficar em casa. Amado, veja bem, de um povo incrédulo que não cria, que não acreditava, que não compreendia a mensagem de Deus, e só foi colocado uma lei porque o povo estava vivendo tudo torto. Sabe aquele negócio, se caminhando segundo as suas vontades, segundo os seus desejos, não tinha ordem, não tinha respeito, não tinha direção. Então tá, agora vou colocar então algo escrito para que vocês possam compreender. Mas daí não compreenderam a mensagem de Deus. Jesus vem esclarecer. E o que o povo fazia? O sábado é o dia do descanso. Então o povo cruzava os braços, né, Toninho? Mas não para ficar ouvindo a palavra de Deus. O povo cruzava os braços para não fazer nada. Cruzava os braços porque sábado é o dia do Senhor, então não preciso trabalhar. E o que o povo fazia? Quando o irmão precisava de ajuda, deixa ele lá. Hoje eu não posso fazer nada porque é sábado. Mas o irmão está precisando de ajuda, mas eu não posso fazer nada. Eles mal cuspiam no chão, porque se eles cuspissem no chão, aquele cuspo poderia molhar a terra, germinar ali algo e começar a crescer uma planta, e eles não podiam trabalhar. Então eles não faziam nada no sábado. Mas a palavra de Deus nos dá um esclarecimento, que nós temos que ter uma compreensão a respeito da sua palavra, porque nós estamos falando aqui de uma palavra viva. Estamos falando aqui de uma palavra que quando é manifesto, o milagre tem que acontecer. Então nós temos que entender, nós temos que compreender. E no verso 7 diz assim: hoje, se ouvirem a voz de Deus, se ouvirem a sua voz, não endureça o vosso coração. Se ouvirem a voz de Deus, não endureça o vosso coração. Queridos, ouvir a voz de Deus é deixar o Espírito Santo bradar no nosso coração. Você já teve experiência sobre o qual você estava lá na sua casa, no seu trabalho,
na igreja, em algum lugar, você orando com Deus, é você e o seu particular com Deus, e de repente o Espírito Santo começa a penetrar, e você começa a sentir aquela vontade de chorar, aquela vontade de gritar, aquela vontade de falar o que você está sentindo. Você sozinho, você de repente na sua trajetória para o trabalho, na sua casa, e você começa ali a orar, e aquele quebrantamento que parte do coração, de dentro para fora, ou aquela vontade de pedir perdão para alguém, ou vontade de anunciar a palavra de Deus. Você já teve momentos como esse? Sim ou não? Amados, são momentos sobre o qual nós devemos vivenciar constantemente na nossa vida. São momentos sobre o qual nós devemos analisar, pensar e refletir que esse é o modo e estilo de vida que devemos levar. Eu gostaria muito de prosseguir, e tem muita coisa para falar a respeito desse livro, e eu não vou conseguir falar, mas de repente uma outra oportunidade eu quero falar ainda sobre os 2 tipos de cristão que existem numa igreja. Nos vai trazer um conhecimento muito grande e crescimento para nossas vidas. O que eu quero que você entenda nessa noite é que Deus, Ele está te chamando, Ele está me chamando, Ele está nos chamando a experimentar. Meu irmão, compreenda isso em seu coração, a experimentar algo novo, algo que você nunca sentiu, algo que você nunca viu, algo que você nunca experimentou, algo que você nunca vivenciou, porque é algo do Espírito, porque é algo sobrenatural. Não é natural, não adianta procurar no natural que você não vai encontrar, é algo sobrenatural. E todo cansaço, toda dificuldade, toda preocupação, todo estresse mental, toda adversidade que você tem experimentado, quando você experimentar o poder de Deus, isso daí não vai ser nada. Não estou dizendo que vai acabar toda a dificuldade, porque eu estaria contra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que no mundo teremos aflições. Então eu não posso chegar aqui nessa noite e dizer vai acabar todos os seus problemas, porque constantemente vamos experimentar novas dificuldades. Mas eu estou dizendo que o descanso do Senhor vai estar na minha e na sua vida, e isso é inegável. Nós vamos experimentar o descanso do Senhor. Isso aqui que está dizendo, eu estou na dificuldade, mas estou descansado no Senhor. Estou passando dificuldade, mas estou no repouso do Senhor. Estou enfrentando tribulação, mas estou diante da sua graça. Amado, é a presença de Deus agindo, transformando, curando, restaurando, dando milagre, operando. É a presença de Deus manifestando. E se você nessa noite se encontra cansado por alguma situação, se você nessa noite se encontra cansado por algum problema que enfrentou, saiba que existe uma palavra profética em nossas vidas. Quer experimentar o descanso de Deus? Quer experimentar o descanso de Deus? Eu queria encerrar com um louvor. Muita coisa para falar, não vou conseguir, mas eu acredito assim que Deus, Ele faz tudo perfeito. Eu não reclamo contra a vontade de Deus. Como Deus faz tudo perfeito, eu acho que Ele permitiu que eu falasse aquilo que era necessário, porque às vezes falamos demais e perdemos o foco daquilo que é necessário. Então eu gostaria que nessa noite você ficasse de pé juntamente comigo aqui, e nós vamos louvar ao Senhor. Mas você que se encontra cansado, você que se encontra aí, né, de repente tantos problemas a ser solucionado, resolvido, e não sabe nem por onde começar. E não estou falando apenas de cansaço físico, estou falando do cansaço da alma. Saiba que nessa noite Deus quer operar no seu coração. E por que eu queria que o povo do louvor subisse aqui em cima? Porque eu acho que quando a gente está ouvindo o louvor, fica mais fácil de a gente abrir nosso coração. Quando a gente está ouvindo o louvor, parece que nós abrimos o coração da alma, abrimos assim um espaço para que Deus possa assim colocar a sua mão e mexer naquele lugar sobre o qual muitas vezes nós não deixamos Deus mexer. Então vamos deixar Deus operar nessa noite no nome de Jesus. Vamos lá, meus amados. Aleluia. Feche seus olhos, coloque sua mão sobre o seu coração. Louva o Senhor. O Senhor é o meu pastor. Aleluia. E nada me faltará. Declare isso na sua vida. Deitar-me
me fazem verdes pastos. Leva-me às águas calmas. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Aleluia. Declare isso na sua vida. Me fazem verdes pastos. Leva-me às águas calmas. Refrigera-me, Senhor. Refrigera minha alma. Guia-me pelo caminho certo. Pelo vale escuro, onde a morte está bem perto. Nada temo, estou seguro. Nada temo, estou seguro. Pois me guia e me protege. Vamos todos juntos lá. Diante dos meus inimigos, uma mesa me prepara. Unge-me com óleo santo, e o meu cálice transborda. Bondade e amor certamente me seguirão. Em sua casa habitarei para sempre. Diante dos meus inimigos, certamente me seguirá. Em tua casa habitarei. Em sua casa habitarei para sempre. Para sempre, oh Deus querido. Para sempre, ó Senhor. E assim te louvamos, e assim te engrandecemos, Deus, porque Tu és o nosso Senhor, o nosso Rei, aquele que nos dá o descanso para a nossa alma, aquele que traz refrigério para nossas vidas. Ó Deus, nesse momento, que a sua igreja possa estar com o coração aberto, transformado, renovado, fortalecido e abençoado pela sua graça e pelo seu poder, ó Pai. O poder da palavra que é mencionada, o poder do Espírito que é manifestado. Ó Deus, no nome de Jesus, de repente nessa noite tem gente angustiada, entristecida por situações que têm acontecido em sua vida, mas sabemos, ó Pai, que Tu tens todo o poder, ó Pai. A Tua palavra tem poder, ó Pai. Ó Deus, no nome de Jesus, então colocamos cada membro, cada filho, cada filha, cada servo do Senhor diante da Sua presença, para que saia daqui renovado, fortalecido, abençoado, protegido, cuidado, amado, ó Pai, no nome de Jesus, porque cremos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, no nome de Jesus. Aplauda bem forte ao nosso Senhor. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe a sua vida.